Será que você pode trabalhar como assistente virtual ainda sendo CLT, ou seja, ainda trabalhando em outro local? Será que você consegue conciliar as duas coisas? Será que é permitido? Então continua nesse vídeo que eu vou te dar a resposta para essa pergunta. Olá, meu nome é Raquel, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muita gente começa a trabalhar como assistente virtual no intuito de ter uma renda extra. Por outro lado, outras pessoas já começam visando isso como uma profissão. Eu comecei vendo isso como uma renda extra, lá há 8 anos atrás, até que rapidamente eu descobri que era uma profissão. Então, às vezes, isso acontece também com muita gente. Começa achando que é uma renda extra, até que isso se torna o trabalho principal. E aí a gente chega, numa questão, que é, às vezes as pessoas estão trabalhando, tem um trabalho CLT, trabalham na área delas, ou já tem um trabalho específico, e elas querem começar a trabalhar remotamente, querem começar a trabalhar como assistente virtual. Ou seja, para complementar a renda, ou porque elas querem realmente migrar, elas querem trabalhar de casa, ter mais tempo para passar com a família e tudo mais. E aí o melhor cenário, de fazer isso, seja com o objetivo de renda extra, ou seja com o objetivo de migrar, o melhor cenário, menos arriscado, é fazer isso aos poucos, certo? Então, como que a gente faz isso aos poucos? A pessoa continua no CLT e vai começando a entrar nesse mundo digital, começando a trabalhar como assistente virtual no tempo livre, então no tempo que ela não tá lá no CLT, talvez à noite, talvez nos finais de semana. Isso é possível, Raquel? Sim, é possível, A maioria das pessoas começam assim, porque é muito arriscado, Se você já tem um trabalho aí, se a tua família depende de você, é mais complicado ainda, você largar isso tudo e já mover para essa área. Talvez se você não tem, alguém que dependa de você, se você já tem um outro meio, às vezes, sei lá, você é casado e a outra pessoa consegue, segurar as pontas ali por um tempo e você realmente está decidido que essa é a profissão, eu te aconselho até já ir de cara. Mas se você ainda está na dúvida, se você quer começar, se você nunca trabalhou remotamente, vai aos poucos. Então, se você já trabalha no CLT em algum lugar, aproveita seu tempo livre e começa a entrar, no mundo da assistência virtual. Então, você pode fazer isso à noite, você pode fazer isso nos finais de semana, tá? Aproveitar esse tempo para trabalhar, para começar a pegar trabalhos. E aí, quando você sentir, que faz sentido, porque você vai sentir, vai chegar o tempo que provavelmente a sua renda extra vai virar a sua renda principal, ou que você vai ver que só tá te faltando tempo para que ela vire a renda principal, aí você vai, sair lá do CLT e vai focar na sua carreira de assistente virtual. Mas aí como que você faz isso, Você tem que pegar os trabalhos certos, você tem que saber pegar os trabalhos certos, porque se, por exemplo, você quer ser assistente virtual e aí você vai lá e pega um trabalho que é de atendimento ao cliente, que normalmente vai ser em horário comercial, tá? A não ser que seja num sistema de plantão, mas normalmente vai ser em horário comercial, A pessoa que estiver te contratando vai falar. E aí, atendimento é no horário comercial, que é o mesmo horário que você, já trabalha em outro lugar. Não vai dar certo, Porque você vai ter que estar trabalhando lá no outro lugar, até pra você evitar problemas lá também, tá? Então, não vai dar certo, você não vai conseguir dividir sua atenção, tá? Então, o primeiro ponto é esse, tentar pegar trabalhos que você não precise fazer no horário que você está trabalhando, no horário comercial. E aí vou dar a dica de alguns desses trabalhos, tá, que você pode pegar. Então você pode cobrir, por exemplo, plantões. Então tem alguns serviços, algumas empresas que trabalham com atendimento 24 horas. Então normalmente eles têm alguém que trabalha ali no horário comercial e eles precisam de alguém que cubra, fora desse horário. Então muitas vezes eles precisam de alguém que trabalhe à noite, por exemplo, das 7 até meia-noite. E é mais difícil achar gente, para fazer isso, porque a maioria das pessoas querem trabalhar em horário comercial. Então você pode aproveitar essa oportunidade e pegar esse tipo de trabalho, tá? Então às vezes para atendimento via chat, via WhatsApp, ou para lançamentos de curso, para trabalhar ali como suporte no lançamento de curso, normalmente como suporte, tá? Atendendo chat, atendendo e-mail, esse tipo de coisa, tá? Então essa é uma opção. Outra opção também são trabalhos pontuais, tá? Com tempo definido, Tempo de início e fim. Então são aqueles trabalhos, por exemplo, para fazer uma pesquisa e preencher uma planilha. Isso tem muito, tá, gente? Principalmente em site de freela. Tem muitas oportunidades, de trabalhos desse tipo. Às vezes a pessoa precisa de uma lista de, sei lá, de pet shops numa cidade do interior de São Paulo e ele quer que você monte essa lista. Você pode fazer isso a qualquer momento, você não precisa fazer isso no horário comercial, não importa. Então você pode fazer isso a qualquer momento, o importante é que você entregue a tarefa pronta. Então você pode pegar trabalhos desse tipo. Outro exemplo de trabalhos, controle financeiro, porque normalmente controle financeiro é uma coisa que você não precisa fazer em horário comercial, tá? Você pode agendar os pagamentos, por exemplo. Então se você fazer pagamento, você pode agendar os pagamentos. Se você for fazer aquele controle ali de contas, fazer a conciliação bancária, você não precisa fazer em horário comercial, você pode fazer à noite, quando você chegar do trabalho, você pode fazer no final de semana. Então controle financeiro também é muito interessante, até porque você consegue fechar um contrato mensal com o cliente, ter uma coisa fixa ali.
e executar esse serviço quando você não estiver trabalhando no CLT. E entre os trabalhos aí pontuais que eu falo, né, que tem um início e fim pré-determinado, você vai encontrar isso muito em sites de freela, tá? Esses sites de freela tem muitos trabalhos desse tipo. Então, transcrição de vídeo, por exemplo, né? Às vezes tem os vídeos ali no YouTube, aí eles precisam de alguém para transcrever aquilo, para transformar em texto. Você pode fazer isso em qualquer horário. Cadastro de produto em site, né? Então pensa bem, aquelas lojas que você compra online, todos esses lugares, essas lojinhas online, precisa de alguém que cadastre, né? Aquilo, alguém que cadastre os produtos. Então, também é uma oportunidade, tá? Eu fiz isso muito quando eu estava começando de cadastrar produtos, né? De preencher planilha, de copiar, tirar um texto de uma imagem, por exemplo, às vezes tem uma imagem que tem um texto, você precisa transformar aquilo numa planilha ou num doc. Então, esses projetinhos que têm início e fim são muito bons, tá? Tanto para você pegar experiência, né? Como para você já ter uma renda ali adicional. E se você fala inglês, então você tem muito mais oportunidades, porque tem muita opção lá fora, tá? No site do Upwork, por exemplo, tem muita opção. Esses trabalhos, assim, lá tem a balde, tem muita opção lá. Então, se você tá aí querendo começar a trabalhar como assistente virtual, mas tá em dúvida se larga o CLT, tá achando muito arriscado, então vai com calma, te aconselho isso, vai com calma, né? Começa aprendendo sobre assistência virtual, tá? Isso é muito importante também. Aproveita o tempo que você tem livre para primeiro aprender o que é assistência virtual. Assiste todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, me segue lá no Instagram, que eu falo muito sobre isso, tá? Sobre assistência virtual. O importante é você primeiro entender o que é essa profissão, tá? Antes de você mergulhar de cabeça. Então, uma vez que você entender, aí sim, aí você vai começar a aplicar, você vai começar a tentar pegar esses trabalhos, tá? Esses trabalhos menores. E aí vai fazendo as coisas aos poucos enquanto você mantém o seu trabalho. E aí na hora que você se sentir confortável, na hora que fizer sentido, você migra e foca só na assistência virtual. Mas você pode muito bem ir fazendo isso aos poucos, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar um joinha. O joinha ajuda muito o canal a chegar em outras pessoas. Se vocês também conhecem outras pessoas que têm interesse nesse assunto de assistência virtual, de trabalho remoto, compartilhem esse vídeo, né? Porque pode ajudar outras pessoas também. Ou compartilhem nas suas redes sociais, porque tem muita gente que está interessada, né, nesse assunto agora, muita gente querendo ter mais qualidade de vida, né, e trabalhar de casa. Não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Então já se inscreve aqui para você receber os próximos conteúdos. A gente vai ter muito conteúdo aqui toda semana, todas as quartas-feiras a gente tem um assunto novo. Se você tiver qualquer sugestão, dúvidas, manda nos comentários aqui também. Quem sabe pode se tornar o conteúdo para um próximo vídeo. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!